Senhoras e senhores, hoje o vídeo vai ser tipo um podcast, eu vou só mostrar meu caderno aqui. E eu vou falar sobre estilo. Então a primeira coisa, quando eu fui escrever esse vídeo, me lembrei de Jojo. Tá ligado aquele mangá, aquele anime Jojo? O autor do mangá, ele colocava as coisas que ele gostava. Então ele colocava nomes de música, nomes de bandas, etc. Então, é basicamente essa filosofia que eu uso. Então, eu estava desenhando aqui e eu desenhei, cara. E eu comecei o desenho bem aqui. Então, eu tava usando apenas essa caneta. Cara, eu gosto de desenhar com tinta, tá ligado? Tinta, pincéis. Fiz essa moto aqui. E aí eu fui fazer isso aqui. E aí eu usei a Bic. Porque eu acho, cara, eu experimento vários materiais e eu sempre acabo voltando. Tipo, caneta Bic é o mais divertido por algum motivo. E aí eu escrevi isso aqui numa língua chamada Tokipona. É uma língua artificial, meio antiga da internet. Então é uma língua que foi criada, ela não é uma língua de um país normal. E eu fiz nesse estilo aqui, cara. Então, isso aqui significa inseto, isso aqui significa animal, isso aqui significa pássaros, eu acho, isso aqui significa peixes. Não sei, eu estava só desenhando. Isso aqui se lê Aquece Soeli Waso Kala. Não sei a pronúncia correta da língua. Por quê? Porque eu gosto da língua. Então esse aqui é meu caderno. Eu só pego tinta, às vezes lápis, às vezes lápis. Então é um caderno normal. E aí eu pego, eu desenho com tinta. Então eu fiz esse grafite aqui nessa língua. E aí eu vi no Pinterest uma imagem de um propulsor de foguete. Eu acho que é isso. E eu só copiei ele aqui, mano. Copiei ele. Pronto, acho que a câmera tá melhor. E eu copiei ele aqui, eu fiz bem simples, aí eu coloquei a onda de Kanagawa. Quem não conhece, é uma pintura chamada A Grande Onda de Kanagawa, eu acho. E eu só coloquei ela aqui, tipo, imagina se fosse uma explosão. E aí depois eu fui um pouco além. Então, criatividade, você tem que sempre tentar pensar 2 vezes ou tentar pensar 10 vezes. Então, a primeira ideia geralmente não é tão boa, e aí você vai mudando ela várias vezes. Então, primeiro eu pensei numa explosão, depois eu pensei na onda. E eu poderia continuar expandindo, poderia ser, sei lá, coelhinhos. Então eu poderia estar adicionando vários coelhinhos aqui, ao invés dessa onda. Não importa. E eu adicionei o astronauta, porque eu sempre desenho astronautas. Cara, eu sempre tô desenhando coisas militares. Astronautas. Então, é isso. E eu adicionei um foguete aqui. Não sei qual foguete que é. Não fico vendo sobre. E aí na mochila, eu pensei, vou adicionar uma mochila normal. E aí eu adicionei o James Webb, que é um telescópio famoso. Então eu sempre tenho uma ideia e depois eu jogo ela fora e uso a segunda ou a terceira ideia. Então isso aqui é algo que eu percebi agora, nem tava no roteiro. E aí, né, manos, eu terminei com esse sapatinho aqui. E aqui antes eu tava desenhando uma menina fumando cigarro. Então, antes de progredir nas ideias aqui, primeiro link da descrição se você quiser aprender a desenhar de imaginação. Só clicar lá, primeiro link da descrição, a biblioteca. Esse é o nome do projeto, a biblioteca. Então, outro ensinamento. Sempre desenhe com o Pinterest aberto. Então, 90% do tempo que eu tô desenhando, abro o Pinterest, fico vendo as coisas. Isso aqui eu peguei do Pinterest. E esse outro foguete também peguei do Pinterest. Eu conseguiria desenhar de imaginação outros, não esses. Mas ajuda bastante. Por exemplo, essa moto que eu desenhei.
essa parte aqui, tipo, essa parte aqui da frente, ela é de uma moto chamada Suzuki e eu só copiei. E aqui eu adicionei uma roda de um trem de pouso de avião. Então, é isso. E aqui tem um motor, mano, que não tinha na original, eu acho. Que é um motor, tipo... Essa aqui é a forma mais fácil de desenhar um motor de moto. Você faz um círculo, você faz essas duas caixinhas aqui. Então, quando eu desenho essas coisas, algumas vezes elas ficam na memória. Então, eu me forço a guardar na memória essas coisas. Então, essa Porsche. Cara, essa Porsche, eu não usei referência, eu só tentei lembrar da memória, porque eu já tinha desenhado várias vezes. Então, eu acho que desenhar com um sketchbook é a forma de consolidar essas coisas. Eu acho que é mais importante até do que ficar só estudando formalmente. Então, tipo, pegar um livro e ficar estudando. Eu ainda acho que a melhor forma é estudar com livros. Se for, tipo, anatomia, perspectiva. Porém, entretanto, tem muito benefício em ficar desenhando de imaginação. Contanto que você aumente a dificuldade e contanto que você faça por bastante tempo. Então, coloca um bloco ali de 90 minutos, coloca um álbum de música pra tocar. Estava ouvindo Graduation do Kanye West e o álbum tem 1 hora, eu acho. Tem uns 50 minutos. Então, só deixei o álbum tocando e eu desenhei essas páginas. Aqui, eu tentei desenhar várias pessoas perto de um carro de Fórmula 1. Qual foi o processo? Tentei pensar em alguma coisa difícil, tentei desenhar, não ficou perfeito, não ficou como eu imaginava. As proporções estão um pouco esquisitas, a perspectiva não tá perfeita, mas o importante é que eu fiz algo difícil, entendeu? E uma coisa legal é que esse carro já estava na minha biblioteca visual. Então eu só desenhei ele, eu adicionei umas coisas, mas eu só desenhei ele de memória. Então eu fiquei levemente orgulhoso disso. Então, ultimamente, eu estou trabalhando na ideia de 6 pilares de desenho. Então, todo mundo tem uma, um conjunto. O meu são esses 6 pilares. Então, eu vou tentar explicar quais são esses 6 pilares para desenhar bem. Cara, eu penso diariamente, eu vou lapidando essa ideia. Alguma hora vai ficar perfeito. Então, primeira coisa essencial: entrada de informação visual. Por isso que eu falei do Pinterest. Então, sempre ter informação visual sempre entrando no seu cérebro. Você não quer estar numa posição de desenhar todo dia e não ter estímulo visual. Tipo, você só senta no papel e tenta pensar. Não, você sempre quer estar vendo muitas imagens, muitos vídeos, prestar atenção na vida real. Então, primeiro, entrada de informação visual. E eu roubei essa ideia das pessoas que aprendem línguas. Se tu for ver, tu vai aprender uma língua. Tu tem que ter entrada de informação compreensível. Você tem que estar vendo vídeos, filmes, música, você tem que estar recebendo informação naquela língua. Livros, enfim. O próximo pilar, o segundo pilar, memória fotográfica. Você tem que ter uma memória fotográfica. Eu acredito que seja possível ter uma memória fotográfica assim, não igual a dos filmes, mas eu acho que tem como melhorar essa habilidade. Para tu fazer isso, tu precisa de experiência. Então tem um arquivo chamado Chess Perception, foi um experimento que eles basicamente provaram que tem como melhorar a memória fotográfica. Então, essa é a primeira coisa. Então, no estudo de xadrez, é um estudo de xadrez chamado Chess Perception. Mano, eles analisaram os jogadores e eles perceberam que a memória fotográfica, a habilidade de reproduzir tabuleiros de memória, ela vinha exclusivamente da experiência. Então, se você quer memorizar uma coisa, desenha ela várias vezes. Então, você pode ver que eu tô sempre desenhando Porsches, porque eu acho que é o carro mais bonito que tem. E eu tô sempre memorizando. Então, é isso. Outra coisa, fundamentos. Então, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico de fundamentos. Pode ver que esse carro aqui que eu desenhei daria pra simplificar ele numa caixa.
Então, acho que esse aqui é um dos fundamentos mais importantes. Tem que saber o básico ali dos fundamentos. Perspectiva, anatomia, cores, linha. Então, fundamentos foi o terceiro. O quarto é prática. Você tem que desenhar por pelo menos 1 hora por dia, pelo menos 30 minutos por dia. Eu acho que esse é uma coisa essencial. A prática, ela vai gerar ali a memória fotográfica com o tempo. Outra coisa, feedback, que é o quinto. Feedback é basicamente comparação. Você tem que se comparar com outros artistas. E é isso, mano. Não tem muito o que falar. Você tem que se comparar, ver quais partes você precisa melhorar, realmente pensar sobre o seu trabalho, avaliar ele. É tipo jogar uma partida de xadrez e depois assistir ela de novo para ver os seus erros. Se tu fazer isso sempre, tu vai sempre melhorar. E é o sexto pilar é a progressão de carga, a progressão de dificuldade. Então esse conceito eu roubei da academia. Então na academia você tem que sempre pegar um peso maior. Aqui eu roubei o conceito de progressão de carga para o desenho. Então sempre você tem que desenhar uma coisa melhor. Então você pode ver que o conceito de informação visual eu roubei das línguas e o conceito de progressão de carga eu roubei de levantar pesos, tipo academia. Então na academia você sempre levanta um peso maior, no desenho você tem que sempre desenhar algo mais difícil se você quiser melhorar. Então essa é a razão do porquê eu desenho de tinta, porque é mais difícil desenhar de tinta. Então é isso, manos. Primeiro link da descrição. Vamos lá ver o link.